Queria compartilhar uma palavra do Senhor ao teu coração nessa noite, e o nosso texto está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, verso 13. Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 13. Então, se você puder aí na sua casa, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: E então Moisés disse: Não temais, estais quietos, e vede a salvação do Senhor, que Ele vos dará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Vou repetir, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, verso 13, diz assim: E então Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede a salvação do Senhor, que Ele vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Doce Espírito Santo, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Vamos te pedir, fala ao nosso coração através da tua palavra, e que nós sejamos edificados, ministrados nessa noite, encorajados através da tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Eu queria trazer uma reflexão com o tema vencendo o desespero, vencendo o desespero. Nós temos aqui uma realidade bem interessante nesse texto que nós acabamos de ler, porque o povo de Israel, eles estavam em uma aparente situação impossível, do ponto de vista humano, era uma situação impossível. A Bíblia diz que Deus havia resgatado o povo lá do cativeiro egípcio, e Deus estava dando libertação ao povo, e o povo estava fugindo do Egito, saindo do Egito, mas agora se encontram diante de uma situação aparentemente impossível de ser resolvida, aparentemente impossível de ser solucionada, porque na frente do povo está o Mar Vermelho. Eles veem o exército de Faraó com toda a fúria para destruí-los. Aos lados tem montanhas, então aparentemente eles estavam em um beco sem saída. E Moisés clama ao Senhor e Deus dá para eles esta palavra. Então o povo se desesperou diante daquela situação. A Bíblia diz que o povo de Israel desejou não ter saído do Egito, desejou voltar ao Egito, começou a reclamar e a murmurar de Deus e de Moisés, mas Deus então trouxe a palavra dele através de Moisés, e essa foi a palavra que veio para eles, e também é a palavra que vem para nós. E esta palavra, ela tem 5 aplicações que serve para que nós possamos vencer todo o desespero, que serve para a gente injetar ânimo no nosso coração e vencer em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Então a primeira aplicação dessa palavra que nós encontramos aqui é uma palavra de encorajamento, uma palavra de encorajamento. Quando Deus diz assim: não temais, ou seja, não tenham medo, não tenham medo. E esta é sempre a palavra de Deus para aqueles que depositam sua confiança totalmente no Senhor. Essa é sempre a palavra de Deus. Então, quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, somente em Cristo, não há o que nós temermos. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo 7, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E é interessante porque quando os discípulos estavam naquela tempestade, enfrentando aquela tempestade, e Jesus começa a andar sobre as águas, eles ficaram apavorados, achando que Jesus era um fantasma, era um espírito qualquer, e aí Jesus se aproxima deles, e a Bíblia diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenho medo. Mateus capítulo 14, verso 27. Então sempre a palavra de Jesus vem para nós trazendo encorajamento, sempre a palavra de Deus vem para nós trazendo encorajamento. Então Deus disse para o povo de Israel, eles estavam apavorados, estavam desesperados, achando que era o fim, achando que não teria mais como escapar da espada de Faraó, e Deus vem e traz a primeira palavra dentro desse texto que nós lemos, é uma palavra de encorajamento. Deus disse: não tenham medo, não tem mais, não tenham medo. E Deus sempre traz essa palavra para nós, diante de desafios, de tempos difíceis, de tempos que nos assustam, que nos traz pânico muitas vezes. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: por isso
não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, mais uma vez, Deus traz uma palavra para que nós não venhamos temer nenhuma circunstância, nenhuma adversidade. Por quê? Porque Ele está conosco. É verdade que o nosso coração humano tem a tendência de, em tempos difíceis, ficarmos assustados, ficarmos apavorados, mas nesses momentos nós precisamos confiar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a nossa realidade, a palavra de Deus é a nossa realidade, não as circunstâncias, mas a palavra de Deus, e ela traz sempre uma palavra de encorajamento e de fé ao nosso coração, dizendo: não tenha medo. E essa expressão, não tenha medo, aparece em toda a Bíblia. Desde o início da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ver várias vezes Deus se dirigindo ao seu povo e dizendo ao seu povo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tem mais. E essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo com a minha destra fiel. A segunda aplicação da palavra do texto que nós lemos de Êxodo, capítulo 14, verso 13, é uma palavra de descanso. Quando o Senhor diz assim: olha, estais quietos, fiquem quietos, porque vocês estão apavorados, porque vocês estão tão barulhentos, porque vocês estão tão agitados, fique quieto. E é interessante porque há sempre um lugar de descanso para aqueles que confiam em Jesus. Há sempre um lugar de descanso para aqueles que confiam em Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, verso 28, Mateus 11, verso 28, a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavra poderosa de Jesus, em meio às tribulações, em meio à angústia, em meio ao pavor, em meio às inquietações do nosso coração, as inquietações da vida, a agitação por causa de tempos difíceis. Ele diz assim para nós, para mim e para você: venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Há uma palavra de descanso para mim e para você em Jesus. Há uma palavra de descanso para mim e para você em Cristo. Então toda tentativa humana de tentar ajudar a Deus, Deus diz para nós: tem que cessar, fique quieto, não precisa tentar ajudar a Deus. Lembra que Abraão e Sara, quando eles tentaram ajudar a Deus no caso do nascimento de Isaac, eles meteram os pés pelas mãos e acabaram criando um problema muito grande para eles mesmos. Então nós precisamos parar com essa coisa louca de as nossas obras da carne precisam cessar. Falatórios, reclamações, murmurações precisam cessar. Lembra que o povo de Israel, a maioria do povo de Israel, com exceção de Josué e Calebe, eles morreram no deserto por causa da murmuração. Em tempos difíceis, nós precisamos fechar a nossa boca para a murmuração, abrir a nossa boca para o louvor, abrir a nossa boca para as palavras proféticas, abrir a nossa boca para liberar a palavra de vida, mas precisamos fechar a nossa boca para a reclamação, precisamos fechar a nossa boca para a murmuração, porque a murmuração emite decretos de derrota contra a nossa vida. Então nós precisamos ter cuidado. Então as obras da carne, os falatórios, as reclamações, as murmurações precisam cessar. A nossa vontade, ela deve se submeter então nesse tempo à vontade de Deus. E sabe o que pode nos ajudar a submeter a nossa vontade à vontade de Deus? O jejum. Por isso nós estamos conclamando a igreja do Senhor Jesus nesses dias para estar jejuando. Jejum em oração. Ore, jejum. O jejum nos ajuda a mortificar a nossa carne. O jejum nos ajuda a sujeitar a nossa carne e as inquietações da nossa alma a vontade de Deus, a soberania do Senhor. Então o Senhor está dizendo: aquietai-vos, fique quieto. E é a mesma palavra que Ele nos dá lá em Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Para que tanto barulho, para que tanta agitação?
aquiete o seu coração, aquiete a sua alma, tranquilize o seu coração. Então essa palavra de Deus para o povo de Israel é uma palavra também que se aplica a nós hoje. Então a nossa fé e o nosso coração precisam descansar totalmente no Cristo crucificado, totalmente no Senhor Jesus. Então a segunda palavra é uma palavra de descanso para mim e para você. Que você descanse o seu coração, que você descanse o seu coração no Senhor. A terceira aplicação desta palavra é uma palavra para ampliar a nossa visão. Quando o Senhor diz assim para o povo de Israel: vejam a salvação do Senhor, vejam a salvação do Senhor. Então, diante de tempos difíceis, nós temos a tendência de olhar mais para as circunstâncias do que para o nosso Deus. Não é verdade? Nós temos a tendência de olhar mais para o obstáculo, para o problema, para a adversidade, para o tamanho do problema, do que olhar para o nosso Deus, do que olhar para o tamanho do nosso Deus. Então a terceira implicação dessa palavra é uma palavra para ampliar a nossa visão. O Senhor disse assim: olha, vejam o livramento, vejam a salvação do Senhor. Por isso, em tempos assim, em tempos difíceis, a advertência do Senhor para nós é para que nós possamos tirar os nossos olhos das adversidades e nós possamos focar nele, focar os nossos olhos em Deus, focar os nossos olhos na graça dele, na misericórdia dele, no amor dele, no poder dele, na soberania dele, entender que a nossa vida está nas suas mãos. Então a palavra vem para ampliar a nossa visão, porque muitas vezes nós ficamos focados apenas no problema, ficamos focados apenas na crise, ficamos focados apenas no aqui e no agora, mas nós precisamos ampliar a nossa visão. Deus, ele traz uma palavra para Abraão. Abraão estava desanimado, Gênesis capítulo 15, e ele está meio desanimado porque ele ainda não tem filho, e Deus já tinha prometido a ele que daria filho, e essa promessa demorou tanto. E a Bíblia diz em Provérbios que o desejo adiado entristece o coração. E Abraão estava com o seu coração então entristecido, porque aquela promessa, do ponto de vista humano, parecia tão demorada. E ele chega para Deus e diz: Senhor, o que o Senhor me dará? O meu servo Eliezer, que vai ser o mordomo, ou vai ser o herdeiro da minha casa. E o Senhor chama Abraão para fora. Chama Abraão para sair da sua tenda, para sair do lugar que limita a sua visão e olhar para o céu e contra as estrelas. Então, em Gênesis capítulo 15, verso 5, o Senhor diz assim: conduziu então fora e disse: olha para os céus. Olha para onde? Para a circunstância, olha para a adversidade, olha para a crise, olha para o problema. Não, olha para o céu e conta as estrelas, se é que a podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então Deus disse para Abraão: olha para o céu. Deus está ampliando a visão de Abraão, para que ele tire a sua visão da circunstância, para que ele tire a sua visão apenas do momento, para que ele tire a sua visão apenas da dor, para que ele tire a sua visão daquele sofrimento momentâneo, e coloque a sua visão no Deus Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas, e coloque a sua visão no Deus Todo-Poderoso que faz milagres acontecer em nossa vida. Então, essa palavra é para nós também. Ele disse para o povo de Israel: vejam a salvação do Senhor. Vocês estão vendo o exército de Faraó, vocês estão vendo o Mar Vermelho, vocês estão vendo as montanhas, mas eu quero que vocês vejam a salvação do Senhor. O que eu quero é que vocês vejam o livramento e a salvação que o Senhor os dará. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas, começou na fé. Que Pedro tira o seu olhar, tira o seu foco de Jesus, porque ele disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor andando por sobre as águas. E Jesus deu uma palavra para ele. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Vem. E ele ouviu a palavra de Jesus, e foi uma palavra direta para ele, específica para ele, e começa a andar sobre as águas. Mas chega um determinado momento que Pedro tira o seu foco de Cristo, e ele começa a olhar as forças contrárias, a força da onda, a força das águas, a força dos ventos. E quando ele tira o foco de Cristo, ele coloca o seu foco e o seu olhar mais nas circunstâncias, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Então qual é a palavra de Deus para nós hoje? Tira o seu foco das circunstâncias e coloque o seu foco
em Cristo. Coloque o seu foco na graça, no poder dele, no amor dele por você. Coloque o seu foco na eternidade, naquilo que é imutável, daquilo que você não pode mudar, que as circunstâncias não podem mudar. E se você fizer isso, a sua fé vai ser alimentada e você vai passar por esse tempo difícil, por esse tempo de crise e vai vencer e vai permanecer inabalável, como diz a palavra em Efésios capítulo 6, verso 13, depois de vencer tudo, permaneceis inabaláveis. Então depois que você vencer toda esta circunstância, você vai permanecer inabalável. Por quê? Porque você decidiu focar muito mais em Jesus, na sua graça, no seu poder, do seu amor, do que focar nas circunstâncias, do que focar na crise. Uma outra palavra que nós temos aqui é uma palavra de fé para o tempo de hoje. O Senhor diz assim: este livramento, essa salvação que Ele vos dará hoje, não amanhã nem depois de amanhã, mas hoje. Então, a fé é para hoje, a salvação é para nós hoje, a comunhão com Deus é para nós hoje. Amém? Deus quer falar com você e comigo hoje, não é amanhã nem depois, é hoje. Então a fé é para agora, é para hoje, a fé em Cristo é para hoje. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: assim como diz o Espírito Santo, hoje, não amanhã nem depois de amanhã, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Por quê? Porque Ele quer falar com você hoje. Por quê? Porque Ele quer salvar você hoje. Por quê? Porque Ele quer se relacionar. Porque Ele quer abraçar você hoje, porque Ele quer ter um compromisso com você e você um compromisso com Ele hoje. Não é para depois, não é para adiar, é para hoje, é para agora. O texto diz: a salvação do Senhor para vocês é para hoje. Então a fé é para hoje, ela não deve ser adiada para outro momento, para outro tempo. A fé é para agora, a fé é para hoje. Então essa palavra de Deus, a fé em Cristo nos ajuda a lidar com todos os desafios de hoje. Tanto é assim que Jesus, em Mateus 6,34, quando ele fala sobre ansiedade, a partir do verso 25, Jesus fala sobre ansiedade. É um texto maravilhoso para você ler, principalmente nesse tempo. Leia lá em sua casa, depois com o tempo, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o 34, um texto maravilhoso que nos fala sobre como nós podemos vencer a ansiedade, as preocupações, por meio da nossa confiança no Senhor Jesus. E aí no verso 34 ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. A cada dia o seu próprio mal, o seu próprio problema, a sua própria adversidade. A gente vence um problema todo dia, a gente mata um leão todo dia, a gente mata um urso todo dia, a gente derruba um gigante todo dia, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, não amanhã, mas hoje. Então a fé em Cristo nos ajuda a lidar com os desafios que nós enfrentamos hoje, agora. E uma última palavra que nós encontramos nesse texto aqui, é uma palavra de esperança para o futuro. Uma palavra de esperança para o futuro. Porque diz assim no versículo 13, Êxodo 14, verso 13. Diz assim: porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Ou seja, há uma palavra de esperança para nós do Senhor, para o nosso futuro. Esse texto não significa que o povo de Israel não veria mais nenhum egípcio, porque a história mostra que isso não é possível. A história mostra que eles viram outras vezes os egípcios. Mas o que acontece? Eles não os veriam mais em posição de vitória sobre o povo de Israel. Eles não veriam mais os egípcios em posição de vitória sobre eles. Ou seja, Deus está prometendo para eles um futuro de liberdade. Deus está prometendo para eles um futuro em que eles não seriam mais escravos de Faraó, em que eles não seriam mais escravos dos egípcios, em que eles não estariam mais debaixo dos algozes, debaixo do chicote dos algozes, debaixo do chicote dos carrascos. Não, eles teriam liberdade. O futuro deles seria um futuro de liberdade. Então, de modo semelhante, queridos, há uma palavra de esperança para todos nós que depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus.
Há uma palavra de esperança quanto ao nosso futuro. Há esperança para o meu futuro e para o teu futuro, porque a história não termina aqui. E aí o Senhor diz assim na sua palavra, olha que texto poderoso da palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ao versículo 14, diz assim: o que conheço os planos que tenho para vocês. Olha o que Deus está dizendo para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vou ler de novo. Porque sou eu o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, ele continua dizendo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha o que ele diz agora: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu me deixarei, diz o Senhor, ser encontrado por vocês. Então, se você buscar o Senhor de todo o coração, ele está dizendo, você vai encontrá-lo, porque ele vai se deixar ser encontrado por você. Ele não vai se esconder de você, pelo contrário, ele estará à sua disposição quando você buscá-lo. E aí ele diz assim: eu sei os planos que tenho para você, eu sei os pensamentos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, a esperança quanto ao teu futuro. A esperança quanto ao teu futuro. Então, nesse texto que nós lemos, nós temos uma palavra de esperança para o nosso futuro. Não foi apenas para o povo de Israel, quando ele diz assim: olha, vocês nunca mais serão escravos do Egito de novo. Vocês nunca mais estarão debaixo do chicote de Faraó. O futuro de vocês será um futuro de liberdade. Não foi apenas para os egípcios, mas é para mim e para você também. A esperança quanto ao nosso futuro em Jesus Cristo. A esperança quanto ao nosso futuro em Jesus. Agora, essa esperança, ela vai além de uma esperança apenas para o futuro aqui na terra. Essa esperança vai além de uma esperança apenas com aplicação de uma vida abundante apenas aqui na terra. Há uma esperança também quanto à nossa eternidade. Porque todos nós um dia iremos partir dessa terra, todos nós, mas para aqueles que confiam no Senhor, a vida não acaba aqui, a vida não acaba aqui. Então há esperança para a nossa eternidade também, há esperança quanto à nossa eternidade. E aí a palavra de Deus diz assim, em Apocalipse capítulo 21, verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, a antiga ordem já passou. E Deus manda escrever essa palavra porque ela é digna de confiança. Então há esperança quanto ao teu futuro aqui na terra, enquanto você está aqui na terra. E há esperança quanto ao teu futuro na eternidade, se você tem depositado a sua fé no Senhor Jesus. Se você tem colocado a sua fé no Senhor Jesus, é essa palavra de Deus para mim e para você. Então, queridos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E em meio a todo esse abalo nacional e mundial, em meio a todo esse tempo de extrema dor, de extrema dificuldade, Ele não nos deixa desamparados. Ele não nos deixa sem direção. Ele não nos deixa sem norte para a nossa vida. Ele sempre traz uma palavra para nos guiar, para nos direcionar, para nos dar norte. E hoje Ele trouxe uma palavra para mim e para você. Uma palavra de encorajamento para nós vencermos o medo. Quando Ele disse, não temam, não tenham medo. Uma palavra de encorajamento para vencermos o medo. Uma palavra de descanso para tranquilizar o nosso coração. Quando Ele disse, aquietai-vos, fiquem quietos. Tranquilize o seu coração. Uma palavra para ampliar a nossa visão, para que nós possamos enxergar além desse momento.
para que nós possamos enxergar além das dificuldades momentâneas, para que nós possamos enxergar olhando para o céu, como ele disse para Abraão: sai da tua tenda, sai desse lugar que limita a tua visão, olha para o céu, olha para o céu, é de lá que vem o teu socorro. Olha para o céu, olha para o Senhor, é de lá que vem o teu socorro. O Senhor é a tua fonte de alegria, o Senhor é a tua fonte de paz, o Senhor é a sua fonte de provisão, o Senhor é a tua fonte de milagre, o Senhor é a tua fonte de esperança, o Senhor é a tua fonte de perdão, é o Senhor Jesus.